Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Estudo de Exatas. Hoje estudaremos propriedades do radical, então acompanha comigo na tela. Nossa primeira propriedade, vamos fazer alguns exemplos e mostrar também algumas propriedades que você possa entender melhor. Então na primeira propriedade, eu tenho aqui um exemplo na letra A, raiz sexta de 64. A primeira coisa que eu vou fazer é fatorar o número 64. Coloco 64, passo uma barra na vertical. Note que 64 é um número par, dá para dividir por 2. Vai dar igual a 32, que também dá para dividir por 2, que vai dar 16. Também dá para dividir por 2, que vai dar igual a 8. Dividido por 2 vai dar 4, que dividido por 2 vai dar 2, que dividido por 2 vai dar 1. Então, observe que 64 é a mesma coisa. Ó. Quantas vezes o 2 ele aparece aqui? Ó? 4, 5, 6 vezes. Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a sexta potência, tudo bem? Então, no lugar de 64, eu vou colocar o 2 elevado à sexta potência. Então, eu tenho o índice igual ao expoente do radicando. Quando isso acontece, ó, o índice igual ao expoente do radicando, a minha resposta é o próprio radicando, tudo bem? Então, a minha resposta aqui seria o número 2. Mais um exemplo. Vou apagar aqui. Mesma ideia agora aqui, ó, na letra B. Tem raiz cúbica de 27. Note que se você pegar o 27 e fatorar, 27 dá para dividir por 3, que vai dar igual a 9. Dividido por 3 vai dar 3, dividido por 3 vai dar 1. Ou seja, 27 é a mesma coisa que 3 elevado à terceira, tudo bem? Então, no lugar do 27, eu vou colocar 3 elevado à terceira. E observa aqui, ó, o índice é igual ao expoente do radicando. Significa o quê? Que a minha resposta é o próprio radicando, ou seja, o próprio número 3. Boa? Bem tranquilo. Vamos aqui para a segunda propriedade. Na segunda propriedade, eu posso dividir o índice e dividir também o expoente do radicando. Desde que esse número ele venha a ser o divisor comum, tá bom? Entre o índice e o expoente do radicando. Por exemplo, aqui eu tenho 6 e o número 4. Então, qual é o maior número que divide o 6 e também divide o 4? É o número 2, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar. Eu vou dividir o índice por 2. Dividir o expoente do radicando também por 2. Com isso, vamos ter a seguinte situação. Ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, eu posso fazer isso. Dividir o índice e o expoente do radicando por o mesmo valor. Nesse caso aqui, o maior valor em comum é o número 2. Então, aqui eu vou ter raiz cúbica de 5 elevado ao expoente 2 é 25. Então, raiz cúbica de 25. Tudo bem? Mais um exemplo para ajudar a fixar. Observe que eu tenho 27. A gente fatorou agora há pouco 27. Sabe que 27 é a mesma coisa que 3 elevado à terceira potência. Tudo bom? Beleza? Qual o maior divisor comum entre 3 e 12? Qual o maior número que divide o 12 e também divide o 3? É o próprio número 3, certo? Então, eu posso dividir aqui o índice por 3 e também dividir o expoente por 3. O expoente desse radicando. Então, eu vou ter um novo índice. 12 dividido por 3 vai dar 4. E aqui, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. Você sabe que quando não aparece expoente, significa que é o número 1. Então, não preciso colocar aqui o expoente número 1. Tranquilo? Vamos aqui agora para a terceira propriedade. Você pode pegar o índice. Qual índice que está aqui quando não aparece? Sabe que é o número 2. Tá bom? Raiz quadrada não precisa aparecer o índice 2. Já sabe se não apareceu o índice, porque o índice é o número 2. O que a gente pode fazer aqui? A gente vai multiplicar os índices. Ó. 5 vezes 2, 10. E repetir o radicando. Eu posso fazer essa situação. Se tiver um radical, depois outro radical, eu posso pegar e multiplicar esses índices. Mais um exemplo para fixar a ideia aqui. Eu tenho aqui, ó, o índice é 3 e no outro radical o índice é 5. Então, 3 vezes 5, 15. Vamos agora para a quarta propriedade. Na quarta propriedade, a gente vai separar
os radicandos. Eu consigo fazer isso. Aí pensa o seguinte, o 10 não é a mesma coisa que 2 vezes 5? Concorda comigo? Então, beleza. Eu consigo separar esse tipo de situação. Eu posso escrever somente raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Posso, então, separar se eu tiver uma multiplicação. Não vai fazer na adição, tá bom? E só funciona se tiver uma multiplicação. Letra B. Eu tenho aqui raiz quarta. Então, eu vou separar o radicando. Note que tudo que está aqui dentro está se multiplicando. Então, eu posso fazer isso. Então, tem raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de x vezes raiz quarta de y. Tudo bem? Se fosse essa situação aqui, ó, em vez de estar assim, tivesse dessa forma, eu não poderia aplicar essa propriedade, tudo bem? É só se tiver multiplicação. E a nossa última propriedade, a nossa quinta propriedade de hoje, quando a gente tem uma divisão, tenho aqui uma fração e toda essa fração está dentro desse radical. Então, eu posso separar isso, deixar esse radical somente no 16, separado, e deixar o radical somente no 81, tudo bem? Isso aqui, quando não aparece o índice, significa que o índice é o número 2, então isso aqui é uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. E raiz quadrada de 81 é 9, tudo bem? Mais um exemplo para ajudar a fixar a ideia. Tenho uma fração e toda essa fração dentro de um radical. Então, eu posso separar. Ficar da seguinte forma, vai ficar raiz cúbica, e o índice é 3. E aqui embaixo vai ficar raiz cúbica de 8. Então, tem raiz cúbica de 27, e aqui embaixo raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 27 vai dar igual a 3. E a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Bem tranquilo? Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. A gente vai ficando por aqui. Se gostou, explode o dedão no like e até a próxima. Falou! Fui!